Fala galera, bem-vindo de voltas aí. Então hoje vai ser o primeiro vídeo, né? Onde a gente vai estar conversando um pouquinho de como vai funcionar o nosso jogo. Nós vamos montar então o jogo do Tetris, né? Que é esse joguinho aqui da gente construir os blocos. Todo mundo conhece aí, não precisa falar, né? Eu tenho aqui uma imagem do Tetris e a gente vai montar ele desse jeito aqui, ó. O pessoal geralmente monta esse Tetris, mas monta ele as pecinhas coloridas, né? Mas eu queria montar desse jeito aqui, ó, que tá no Brick Game. Então eu tenho alguns layouts, né? Aqui a gente tem a telinha dele e tem aqui o score, level, speed, next. A gente vai montar assim, desse jeito. E talvez vai mudar esses botões aqui, ó. Então a gente vai ter um botão para resetar, para mudar o som, né? O botão de pause aqui, start. Só que não acho que a gente não vai ter esse options aqui, ó. Porque esse options aqui era para mudar pro jogo da cobrinha e tal, né? Então esse aí é o Brick Game. E aí eu tenho dois layouts que eu montei. Então tem a tela em si e aqui, ó, tá vendo que cada um tá de uma cor? Na verdade não vai estar de cada um de uma cor, vai estar assim, ó, né? Todos eles de uma cor. Eu só separei para mostrar para vocês como vai ficar o layout. Então como é que ficou aqui? Eu tenho esse primeiro layout, que a tela vai ser igual à tela normal, né? E aqui cada cor dessa, então vai ser o score, o next, e tal. Todos eles vão ter a mesma cor, galera, tá? Só que eu coloquei uma cor diferente aqui para a gente conseguir entender. Então esse aqui vai ter uma telinha que é pro score. Vai ter uma outra telinha aqui para o level, uma tela para o speed e para a próxima peça. E além do mais, tem uma outra pequenininha que vai ter os botãozinhos de mute aqui e de pause, tá? Por isso que eu separei entre cores, mas elas não vão estar coloridas não. Beleza, então aqui nós vai ter nossa tela, nós vai ter aqui essa moldura, né, que eu fiz aqui. E aí os botões a gente vai colocar aqui. Os botões não vai ser esse, tá? Eu só fiz esse layout aqui e coloquei esses botões aqui. Então a gente tem esse layout. Por que eu fiz os botões aqui do lado? Porque na hora de criar essa tela, ela precisa pegar a medida de cada bloco. Então aqui eu tenho 10 blocos de largura e 20 de altura. Se a gente for multiplicar isso aí, aqui tem 20 blocos. Se cada um tiver 30 de altura, vai dar 600. A nossa tela já vai dar 600 daqui a aqui, ó. Fora o que tem de moldura aqui, então vai dar 700 e pouco. Então não ia caber os botões aqui embaixo, então eu coloquei aqui, ó, nessa lateral. A não ser que a gente faça esses blocos menor, né? Beleza, então eu tenho esse layout, mas o layout que eu queria montar era esse, ó. Então a gente de repente a gente monta com um bloco menor para poder colocar os botões aqui embaixo, né? A nossa tela do nosso jogo. Ou a gente pode montar esse aqui mesmo. Esse aqui eu já tenho tudo pronto, as molduras e tudo. De repente a gente monta esse. Beleza? Então eu tenho esses dois layouts aqui. Então, deixa eu fechar aqui, porque aí eu vou passar algumas coisas para vocês aqui. Então, como é que ficou esse esquema aqui? Então, eu tenho o fundo, né? O fundo está aqui atrás, né? Desse aqui. Eu tenho essa moldura, que é a moldura azul. Então, eu vou ter o fundo. Essa tela aqui onde está os blocos vai ser a tela do jogo. Então, em cima do fundo, eu vou colocar a tela do jogo, aqui em cima. E aí eu tenho as outras telinhas, né? Então cada uma dessas daqui da lateral vai ser uma telinha, ó. Então vai ter a tela de score, level, speed, assim por diante, né? Então a tela vai vir aqui em cima e esse daqui também vai vir aqui no cantinho, aqui em cima desse fundo. E aí os botões a gente coloca na tela, a moldura já está pronta, tá? Já está tudo desenhadinho, bonitinho. Então esse aqui é o esquema do jogo. Como ficou aqui na parte de medidas, né? Então primeiro a gente só está falando aqui do layout, de como funciona, né? Então aqui, ó, a tela do jogo é esse vermelho aqui, ó. Então eu tenho aqui 20 blocos de altura. Então totalizando todos esses blocos vai dar 600 aqui, né? 20 vezes 30 aqui deu 600, só essa telinha aqui do jogo, ó. E de largura eu tenho 10 blocos vezes 30, né? 10 blocos vezes 30 de largura cada bloco deu 300 de largura essa telinha aqui. Essas outras telinhas elas vão ter 185 de largura aqui, ó. E de altura, todas essas três primeiras vai ter 120. Então todas elas vai ter 120, 185 de largura. Essa outra aqui, ela é maior, ela tem 210, né, de altura aqui, ó. Porque aqui vai aparecer a peça, né, a próxima peça que a gente vai jogar aqui no nosso jogo. E aqui embaixo nós temos uma outra telinha que tem 30, que é onde vai aparecer o pause aqui e o mute, tá? Essa outra tela aqui, né, a tela do fundo, então, ela ficou como? Ela tem 630, a tela principal tem 600, esse fundo verde tem 630. Por quê? Cada espaço desse daqui, ó, então o espaço da tela de baixo, ó,
esse espaço aqui e esse espaço aqui, todos eles vão ter 15. Então ficou 630 esse fundo, porque vai ter 600 mais 15 aqui de cima, mais 15 aqui de baixo, ó. Então vai ficar 30, né? Então vai ter 600 mais 15 que vai dar 630. Esse espaço aqui também vai ter 15 na borda da janela aqui, ó. Tá? E esse lado aqui não tem espaço, porque na verdade essa janela aqui não vai estar colorida desse jeito. Então só vou ter o espaço desse lado aqui. A nossa tela, né, que é o tamanho da moldura, então a nossa tela inteira vai ter 700 de largura e 700 de altura. Aqui. E os botões a gente reposiciona depois. Esse é só o esquema de como ficou as telas, tá? Muito bem. Então isso aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Tem o esquema do jogo, tá? Como vai funcionar o jogo? Então aqui eu tenho um outro layout aqui, né, que eu tinha montado nesse layout. Então eu tenho a tela do Pygame, ó. Inclusive tem uns botões aqui, né? Minimizar e tal. Fiz mais ou menos como ficaria a tela aqui. Tá, aqui eu tenho algumas coisas aqui. Como que funciona esse jogo aqui? Então eu tenho as peças, né? Então eu tenho as peças do jogo, que são essas peças aí que vocês estão vendo piscar, ó. Cada peça dessa daqui é formada por 4 blocos, né? Então o que que a gente vai ter? A gente vai ter um bloco individual e cada bloco, cada peça dessa daí, a gente vai pegar esse bloco e formar uma peça com 4 peças. Essas peças aqui com 4, cada posição dessa daqui, depois eu vou falar direitinho para vocês, é chamado de tetrômino. O que que é tetrômino? Tetrômino é uma forma geométrica formada com 4. É uma forma geométrica formada com 4 quadrados, tá? Isso é a definição do Google. Então, o tetrômino é uma forma geométrica formada com 4 quadrados iguais. Então, essas peças a gente vai chamar de tetrôminos, tá? E cada tetrômino, então, vai ter os blocos, né, individuais aqui. A gente vai ver isso aí, como é que a gente vai montar depois. Tá? Então, tem as peças aqui. Tá, como funciona aí os blocos? Então, aqui a gente vai ter os fundos, né? Cada bloco desse daí, ó. Então, eu vou aumentar aqui a opacidade dele para a gente enxergar. Olha lá, então nós temos, o que que a gente vai fazer? Aqui, o que que é isso aqui? Isso aqui é uma matriz, né? Uma lista, ó. Então a gente vai desenhar com lista. Lembra que a gente desenhou aqui com listas, né? Então a gente vai desenhar com lista. Cada bloco desse daqui é uma posição, né? Então tem a linha aqui. Cada linha dessa daqui tem as suas colunas. E para cada linha, para cada coluna a gente desenha um bloco, tá? Os blocos do fundo da matriz principal, esses blocos a gente vai desenhar. Então essa matriz ela vai ficar meio assim, ó. Nós vamos diminuir aqui a opacidade dela, ela vai ficar meio apagada. Porque aí quando as peças vierem no jogo, então a gente tem a matriz lá atrás, só que os blocos vão seguindo essa matriz aí, tá? Se vocês for parar para analisar os blocos e a matriz aqui, ó. Opa, as peças aqui, ó. Vou dar um Ctrl T aqui. O que que acontece? Eu tenho a minha matriz, que é a matriz que vai reger o meu jogo, tá? Então eu tenho a matriz lá atrás, que é a matriz principal, e os blocos, ele não faz parte dessa matriz, então eu não vou estar desenhando aqui através dessa matriz. Esses blocos eles vão ser blocos individuais. Por mais que pareça que ele está descendo na matriz aqui, porque cada bloco vai ter 30, então ele vai andar de 30 em 30. Então ele vai estar aqui, no próximo lance, vai cair mais 30, mais 30. Então ele vai cair exatamente na mesma posição do fundo. Vai parecer que a gente está mexendo na matriz. Mas na verdade esses blocos aqui e a matriz são coisas completamente diferentes. Então nós temos a matriz lá atrás. E aqui nós temos os blocos individuais, as peças individuais, certo? Só para a gente entender essa parte aí. Aí o que que acontece? Vou tirar essas peças e eu vou desenhar a matriz. Então a matriz vai ficar assim, ó. Então eu tenho linhas completamente cheias de zeros, né? Para cada linha, para cada coluna. Vou pegar aqui. Para cada linha dessa daqui, para cada coluna que é esse zero, a gente vai desenhar um bloco. Aonde for zero na matriz, a gente vai desenhar um bloco com essa transparência aqui. Só que na medida que a matriz for número 1, então vou colocar as peças de volta aqui, ó. Olha lá, ó. Então esses blocos aqui eles chegaram no fundo da matriz, ó. A matriz, a primeira vez que a gente for jogar, ela vem zerada. Todos é zero, tá? Deixa eu tirar as peças.
toda a matriz vem zerada. Então todos os blocos vai ser transparente. Quando esses blocos, quando as peças chegarem no fundo da matriz, aí o que a gente vai fazer? Aí a gente pega, tira esse bloco da tela, pega as posições de cada bloco lá e as posições de cada bloco a gente passa para a matriz. Aí a matriz faz o quê? Passa a desenhar na matriz principal, que é essa matriz aqui. Esses blocos 1 a gente aumenta a opacidade dele. Então ele fica bem vivo na tela, os blocos. Vou colocar aqui, ó. São os blocos. Então eu pego aqui e na onde que é peça, eu vou aumentar de todos, mas na onde que é peça, a opacidade dele aumenta, tá? Da nossa matriz. Mas as peças em si, as peças vão sumir. Então a gente pega a posição de cada bloco e manda a matriz aumentar a opacidade aqui na onde que esse bloco tá. E aí vai parecer que esse bloco chegou no fundo, mas na verdade quando ele toca o fundo, a gente percebe que ele tocou o fundo, a gente exclui essa peça e na onde que está cada posição desse bloco a gente pinta a matriz principal. A gente passa de 0 para 1, ela sabe que ela tem que aumentar a opacidade nessa peça aqui. Então vai parecer que realmente a peça chegou no final da tela, né? Então o que ela vai fazer é isso, todas as peças estão com a opacidade baixa. Quando essa peça chega no fundo, a gente exclui e pinta a matriz principal. Então esse bloco aqui, ó, esse bloco aqui, então vou pegar aqui do bloco e vou pegar só ele. Ó, esse bloco aqui de cima. Perceba que na matriz dele continua 0, tá? Porque esse bloco ele não faz parte da matriz, ele é um bloco separado, ele continua se mexendo na tela. Então essa matriz ainda não está pintada. Ela só vai ser pintada quando esse bloco aqui, quando esse bloco chegar no fundo da nossa tela, ou se esse bloco aqui pegar e encostar, né? Ele cobrir uma das partes da matriz que já seja 1. Então a gente vai verificar isso aí, ó. Para cada posição dessa, para cada bloco desse daqui, ele tá nessa posição que é 1. Se ele tiver, então é porque ele entrou em colisão. Então a gente deleta esse bloco e exatamente no formato que ele estava, a gente repinta a matriz aqui em cada posição dessa. Certo? Então é assim que funciona o jogo do Tetris. As peças que vai descendo são peças individuais. Perceba que ela não está pintando a matriz. Quando a gente para essa peça, seja porque encostou na outra ou porque chegou no fundo, a gente deleta essa peça e pinta a matriz. E aí essa matriz a gente não está controlando, né? Então ela vai pintar aqui bonitinho. E aí a gente vai fazer o quê? Quando essa matriz, a gente vai depois vai percorrer cada linha dessa daqui. Quando a linha estiver completa de números 1, não tiver nenhum número 0, significa que a linha está completa. Então a gente pega todas essas matrizes, ganham a posição para baixo, né? Então todas essas matrizes aqui, todas essas colunas aqui ganham posições para baixo e essa posição a gente exclui. Essa toda aqui, ó, ela vira 0 e todas elas ganham a posição mais para baixo, tá? A gente vai ver como é que vai fazer isso aí, beleza? Mas a matriz em si é uma matriz separado das peças que estão caindo, tá? Então essas daqui, ó, a matriz está pintada. Já essa peça aqui, ó, ela... Ai meu Deus, Ctrl Z. Cadê as peças? A matriz está pintada, mas a peça está caindo aqui, ó. Ela não tem nada a ver com a matriz, tá? Ela está caindo e você vai posicionando. Então ela chegou no fundo, por exemplo, ela chegou aqui, bateu no fundo, ó. A matriz chegou no final aqui, tá? Então o que a gente faz? A gente pega a matriz, pinta, na onde que tem bloco a gente passa para 1, nessa matriz, ela passa a pintar, do jeito que está pintada aqui, e a gente pega essa peça e some com ela, tá? O problema é que as peças estão sumindo tudo aqui, mas não tem problema não. Então a gente some com essa peça aí. Beleza? Essa peça volta aí para onde ela veio, de onde ela veio. E a matriz agora está pintada, ó. Tá? Então vai parecer que esse bloco na verdade está no fundo, mas na verdade a gente pintou a matriz. E toda vez que a gente quer essa matriz toda receber uma cor aqui, a gente exclui essa linha e passa tudo para baixo. Tá? Beleza? Bom, essa aqui é a parte de como funciona o Tetris. Agora como funciona a montagem das peças, tá? Então eu tenho aqui, nós temos aqui, ó, os blocos, né? Então eu tenho aqui, ó, a camada de blocos aqui, né?
Eu não vou conseguir mexer que eu travei aqui, mas é para não mexer mesmo. Então eu tenho a camada de blocos aqui, ó. Todos esses daqui são um bloco individual, tá? E eu tenho aqui a montagem de como funciona a montagem das peças. Então, como é que vai funcionar aqui? Cada peça dessa daqui, ela é um pedaço da grade. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou habilitar uma grade. Não é essa grade não, aqui ó, o Canva. Então, ó, aqui ó, eu vou pegar esse pedaço aqui, ó, que é justamente o pedaço que a gente vai desenhar, tá? Então eu vou pegar aqui, cadê? Canva, Ctrl T. Olha só que legal, hein? Eu vou pegar o Canva aqui, ó, que é esse pedaço justamente onde a gente vai começar a desenhar. Então eu vou pegar ele e vou colocar ele aqui do lado do mesmo jeito que tá lá, ó. Tá? Então aqui eu tenho as linhas e as colunas. Aqui eu peguei só o pedacinho da tela que a gente vai precisar, tá? Que está representando aquele pedaço lá. É como a gente vai desenhar nossas peças. Então aqui no Canva eu vou dar mexer na opacidade dele um pouquinho aqui, só um pouquinho, tá? Diminuir aqui. E aí como é que vai funcionar? Então, por exemplo, esse L aqui, deixa eu pegar do grupo das letras aqui. Então esse L1, Ctrl T, como é que a gente vai desenhar ele? Então ele vai vir aqui, ó. A gente vai desenhar ele, eu vou voltar aqui, mas eu queria explicar toda essa parte para você. Então, como é que a gente vai explicar? Vai desenhar esse L aqui. Então, as posições para desenhar esse L, ele vai vir dessa pequena matriz aqui, ó. Certo? Onde o primeiro bloco é o bloco 0, 0. O segundo bloco é linha 0, coluna 1. E aqui não tem nada. Então, a gente vai pegar as posições, somente as posições onde está desenhado. Então, onde que tem um bloco? Linha 0, coluna 1, tem um bloco. Linha 1, coluna 1, tem um bloco. Linha 2, coluna 1, tem outro bloco. Só que na linha 2, na coluna 2, também tem que desenhar um bloco. Essa é a primeira posição. Aí a gente vai, então, fazer o que? Catalogar cada posição dessa daí. Então, agora eu tenho a segunda posição do bloco. Ela está exatamente aqui, ó. Tá? Então, na linha 0 não tem nada. Agora, na linha 1, coluna 0, coluna 1 e coluna 2 tem bloco. E na linha 2 tem um bloco. Por que a gente não passa esse bloco aqui para cima? Né? Por que eu não passei esse bloco aqui para cima? Porque o eixo de rotação dessa matriz está justamente no meio desse bloco aqui, ó. Tá? Então, se você for parar para analisar aqui, ó, eu vou trazer ele para cá, para a gente conseguir enxergar. Então, quando a gente rotacionar esse bloco no jogo, o que vai acontecer? Ctrl T. Eu tenho esse primeiro bloco que ele vem em pé e a parte de rotação dele está no meio. Então, se eu rotacionar esse bloco no jogo lá, se eu rotacionar aqui, ó, rotacionei a peça, olha o que ele vai virar. Ele vai virar justamente essa. Então, o ângulo de rotação dele está justamente no meio. Então, eu rotacionei a peça pelo meio, ó. Ela rotacionou no próprio eixo. Por isso que eu não posso passar essas peças aqui para cima, porque todas elas estão sendo rotacionadas pelo centro. Então, vamos pegar essa daqui agora, ó. Então, eu vou dar mais uma girada. Ó, dei mais uma girada. Ela virou essa peça aqui, ó. Perceba que o centro é o centro de rotação. Se eu pegar e girar mais uma vez, eu obtenho essa peça aqui. E se eu girar mais uma vez, eu passo para a primeira peça, tá? Então, todas elas vai funcionar do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho o L. Sabe que o Tetris é letra, né? Então, cada um é, ó. Aqui eu tenho L, aqui eu tenho J, que funciona igual L. O centro de rotação está no meio. O O, ele não tem centro de rotação, porque em qualquer lugar que a gente rotacionar, ele vai estar nessa posição. Então, a gente não vai rotacionar o O. Vai parecer que a gente está rotacionando, mas ele não vai rotacionar. Agora, o I, o centro de rotação dele está bem aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui. Ó, o centro de rotação dele está aqui, ó. Tá? Porque não tem como rotacionar ele pelo centro. Então, o centro de rotação não tem como rotacionar em outro lugar. Então, o centro de rotação dele está aqui. Então, essa é a matriz inteira dele. A gente só vai pegar as posições de onde está pintado. Mas vocês têm que entender que o centro de rotação dele está aqui. Então, vou pegar o I aqui para a gente rotacionar ele. O I. Então, vou pegar o I aqui, ó. Ctrl T. Então, olha só que legal. Se eu rotacionar o I, aqui, ó. Perceba que o centro de rotação dele está no centro. Então, ele vira essa peça, ó. Se eu rotacionar mais uma vez, ele virou para baixo, ó. Ficou aqui embaixo. E se eu rotacionar mais uma vez aqui,
o I veio para cá, ó. Então o centro de rotação dele está bem aqui, tá? Deixa eu voltar aqui a rotação dele para normal. Então o I tem esse particularidade aí, particularidade. Deixa eu só voltar aqui para arrancar esse. Beleza. Então, temos o I. E aí, galera, os outros também é a mesma coisa. Então o centro de rotação deles está bem aqui no meio, ó. Eles são iguais, ó. Tem 6, 3 blocos aqui, 3 blocos aqui, são 9 blocos. Então todos eles estão sendo rotacionados pelo centro, né? Então perceba, ó, esse aqui está aqui, quando eu giro ele, ele vem para cá, ó. Quando eu giro ele de novo, esses dois aqui da ponta vêm para cá. E quando eu giro de novo, ele vem para cá. Tá? Então em cima, embaixo, aqui e aqui embaixo. E depois ele volta para cima de novo. Beleza? Então eles vão ser rotacionados aqui. E aí esse é o S e esse é o Z. Beleza? Entendemos o canto de rotação. E a gente, né? Cadê? Vou pegar um T aqui, ó. É o T. Esse aqui é o I. Vou pegar um T aqui. Ctrl T. E aí a gente vai usar também sempre esse mesmo parâmetro aqui, ó, para a gente poder desenhar. Então essa posição, como é que a gente vai desenhar essa posição? Bloco por bloco. Então eu tenho um bloco aqui que está na linha 0, coluna 1. Depois na linha 1, coluna 0, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Depois quando eu precisar rotacionar, então eu vou precisar pegar todas essas posições. Tá, nessa posição eu tenho um bloco linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 1 e também tem uma aqui na linha 1, coluna 2, para a gente poder desenhar esse bloco aí. Por isso que eu passei para a gente desenhar com listas, porque a gente vai precisar desenhar com listas cada posição dessa daqui. Cada bloco desse daqui, desse tetrômino, é um bloco individual, tá? 4 blocos formam uma forma geométrica. Então a gente vai ter que usar cada bloco aí, tá? Por enquanto a gente não vai usar isso aí, então eu vou fechar também. Aqui é o esquema do jogo que a gente vai usar. E aqui nós temos aqui mais ou menos como ficou os esquemas do arquivo, dos arquivos que a gente vai montar. Acho que ainda está faltando, tá? A gente vai, quando a gente estiver montando, a gente vê. Então o que a gente vai fazer? Vai criar o arquivo principal, que é o arquivo main, que vai criar a nossa tela principal, né? Aqui vai estar a moldura, né? Então a gente vai, ou a gente pode colocar no construtor também. Mas o nosso arquivo principal aqui, a gente pode colocar já a moldura dele, né? Da nossa tela principal, então vai rodar aqui, nosso jogo vai rodar aqui. Essa tela principal, ela vai ser, o que vai exibir dela vai ser a partir do construtor, aqui ó, construtor do jogo. Esse construtor, ele é o responsável de construir. Então ele constrói a tela do jogo com todos os blocos, constrói a tela de ponto, constrói a tela dos botões, ele verifica a colisão dos blocos entre as paredes e entre cada bloco. Ele faz também a parte de desenho, tudo vai ser o construtor, ele que vai construir tudo que tem no jogo, ele que vai construir, tá? E como a gente só tem uma cena, eu não vou ter o arquivo cena aqui para ficar falando qual que é a cena que eu preciso trocar, igual a gente fez nos outros jogos. Se eu tivesse aqui uma tela de start, uma tela de game over, eu colocaria um objeto cena aqui, né? Um arquivo cena para gerenciar essas telas. Mas como tudo isso vai aparecer na tela do construtor, na tela do Brick Game, né? Na própria tela, aparece na própria tela do jogo, então nós não vai ter um arquivo de gerenciar essas cenas. E não vai ter outra cena, só vai ter uma cena só, então vou fazer tudo no construtor, que a própria cena é a cena do jogo, tá? Então eu vou ter o arquivo principal, o construtor que vai construir o nosso jogo, as configurações vai vir desse arquivo externo de configuração, então os caminhos, as cores, tudo vai estar aqui no config, tá? Nós temos vamos ter aqui um arquivo que vai ser o arquivo de um único bloco, tá? Então esse arquivo é o arquivo do bloco. Esse bloco vai estar responsável por construir as formas geométricas. Então ele vai ser o tetrômino, né? Vai ser o responsável por construir os tetrôminos a partir desse bloco. Ele também vai estar responsável por movimentar os blocos. Então como ele vai construir esses blocos e desenhar, então ele também vai desenhar, né? Então como ele vai desenhar cada bloco do tetrômino, ele também vai estar responsável por movimentar todos eles, né? E ele também vai trabalhar com informações da grade. Então ele sempre vai estar conversando com a grade aqui, ó. A grade é aquela grade, aquele array lá, né?
Então a grade é aquele array que eu mostrei para vocês, né? Para cada zero vai ser um bloco, quando ele chegar no fundo. Como é que eu sei que ele chegou no fundo? Então esses blocos vão estar se movimentando. Quando ele chegar aqui no limite da tela, ou seja, na última linha, eu sei que ele chegou no fundo. Então ele fala para a grade, ó, pinta a grade aí onde que está a posição do bloco. Aí a grade se pinta, né? Então a grade, ela vai monitorar essa grade, vai verificar a sobreposição, né? Então ela vai verificar se os blocos estão sobrepondo um ao outro para poder se pintar. E ela vai verificar também se esse bloco está saindo da tela, né? A todo momento aqui o bloco vai estar gerenciando com a grade. Então o bloco pergunta, ó, eu estou na posição menos 10 aqui, vamos supor. A grade vai falar, ó, não existe menos 10, você está saindo. Então ela manda informação para o bloco e fala, ó, reajusta a sua posição porque você está saindo da grade, não existe menos 10 aqui, né? Porque as minhas linhas aqui, ó, começa no zero. Se eu sair menos 10, eu saí dessa grade, né? Menos 1, menos 2, seja o que for. Aí ela fala, ó, o bloco fala, ó, tô na posição tal. Ela fala, ó, não existe essa posição. Aí o bloco se corrige a posição. Então vou modificar minha posição. Então a todo momento ele vai estar verificando. Passou da tela, então vamos supor, aqui a tela tem 300, né, de largura. Ah, mas o meu bloco está em 350. Aí a grade falou, não existe 350 aqui. Aí, então vou voltar um pouco. Então o bloco se corrige. Beleza? Então esses blocos aí vai estar responsável por estar movimentando, verificando também com a grade se ele saiu. Então na verdade é colisões, né, com a lateral da tela. Mas ele também vai estar verificando se ele saiu. E a grade também vai estar monitorando se na hora que esse bloco aqui, se ele tá, ela vai estar monitorando, né? Ou se esses blocos aqui estão sobrepondo algum que ele já pintou, né? Então vamos supor que esse bloco entrou aqui, ó. Nesse número 1, a grade vai falar, olha, aí já está pintado. Aí ele vai falar, ó, o bloco está aqui, ó, nesse zero. Aí o bloco desce mais um aqui. Aí a grade falou, esse daí já está pintado. Aí então ele volta uma posição. Ah, então a partir daqui já cheguei no final. Aí eu pinto aqui um L. Então todos esses daqui recebem número 1, né? Então aqui seria 1, 1, 1 e 1. Tá pintada a grade aí. Então aqui eu teria mais um L, uma outra peça aqui. Se fosse um Z, então seria, pintaria aqui 1, 1, 1 e 1. Certo? A grade vai estar responsável por estar passando essas informações junto com o bloco. Esse tetrômino, o que a gente vai fazer? Foi igual a aula de classe que eu passei para vocês. Esse tetrômetro ele vai herdar do bloco, tá? A gente vai herdar da classe bloco para cá. Então esse tetrômino aqui, o que vai acontecer? Ele vai estar responsável de guardar as informações de cada uma dessas peças aqui, ó, dos tetrômetros. Então eu tenho o L, mas você sabe que o L aqui tem 4 posições. Então eu vou ter aqui o L, o J, o Z, todas as letras lá vai estar aqui nos tetrômenos. Só que a gente vai herdar da classe bloco. Então através desse tetrômino aqui, a gente vai poder usar todas as funções aqui da classe bloco. Então eu tenho o L, eu posso falar da classe bloco, olha, a posição, então eu sou um L, passa as posições do L para lá, eu passo as posições, o bloco vem e pinta aqui, faz o que ele tem que fazer com as informações do tetrômino, que são as peças, né? Beleza? Bom, além disso daí, então a gente também vai ter alguns arquivos a mais, né? Então nós temos os arquivos aí de sprite, das sprites do botão, as sprites de letra, porque a gente vai precisar apresentar letras, né? No nosso score, next, pause, a gente vai ter letras no nosso jogo, então nós vamos ter outros arquivos aí, né? E aí, conforme a gente for construindo e for precisando construir mais arquivos, a gente vai construindo. Mas eu vou tentar, galera, eu vou tentar pegar esses jogos que eu construo aqui, pra gente iniciante, né? Então eu vou tentar enxugar o máximo que eu conseguir para não ficar usando um monte de arquivo, tá? Por exemplo, a posição de cada tetrômino eu poderia criar uma sprite separada, um arquivo separado e guardar a posição de cada tetrômino vinda do arquivo de posições. Eu poderia estar guardando isso aí externamente. Eu poderia estar guardando um conjunto de cores numa classe de cores. Só que, vai ficar um monte de arquivo aqui que vai acabar se embaralhando tudo. Para quem está começando, é ruim pra caramba, né? Então eu vou tentar enxugar esse jogo aqui, tentar fazer esse jogo o mais enxuto possível aqui, sem bugar o cérebro de ninguém aí. Beleza? Espero que vocês tenham entendido como vai funcionar, né?
E esse primeiro vídeo foi só para explicar para vocês como é que a gente vai montar essa linha, como funciona o jogo. E aí conforme a gente eu for vendo necessidade, a gente vem voltando aqui, né? Vai vir voltando aqui, inclusive naqueles outros lá, para a gente estar verificando aqui como está funcionando a montagem desses arquivos. Então na próxima aula a gente vai cuidar de montar somente esse layout aqui. Ah, outra coisa também, quando a gente for usar alguma coisa diferente, por exemplo, a gente pode usar list comprehensions aqui, né, para montar essa matriz aqui, ó. Eu teria que montar uma matriz assim, né, na raça. Teria que montar cada linha, cada coluna cheia de zero. Imagina, a gente vai perder aqui pelo menos uns 20 minutos. Uns 10, 15 minutos para montar essa matriz na mão aqui. Mas a gente pode usar um laço for. Então, para cada linha, então são 30 linhas, né? Se eu não me engano. Não, são 20 linhas. Então, para cada número num range de 20, então para cada linha eu vou desenhar uma lista e eu para cada linha dessa eu vou preencher com 10 com for para cada número num range de 10, né, que aqui são 10. Aí eu encheria essa cada linha dessa com zeros. Então a gente vai poder fazer alguma coisa nesse sentido aí, para não ter que desenhar tudo na mão. Mas aí conforme a gente for fazendo, se for preciso eu abro um arquivo externo aqui para a gente analisar o que está acontecendo aí, para a gente também não ficar todo perdido na hora de montar alguma coisa diferente aqui. Beleza? Até a próxima aí.